E aí, irmãos, que felicidade nós estamos aqui mais uma vez, novamente, né, meu amor? Sim. Trazendo a palavra de Deus, trazendo essa palavra tão preciosa, trazendo esse momento, fazendo com que esse momento aconteça de maneira tão especial, porque só a palavra de Deus pode proporcionar isso para nós. É verdade. E é sempre uma alegria a gente trazer a verdade de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos, para a vida de você que está assistindo esse momento, esse vídeo. Meu irmão, creia, minha irmã, creia que não é à toa que você está assistindo isso. Por isso, pare de fazer o que você está fazendo por um momento e escute Deus falar com você. Eu creio que Deus vai falar com você. Não é verdade, irmão? É verdade, meu bem. É uma honra e é uma alegria todas as vezes que nós separamos um tempo para estudarmos a palavra de Deus juntos. Sim. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Sim. De bênçãos, de palavras de vida, de palavras de esperança, de palavras de salvação para a nossa vida. Sim, de fé, né? Vivemos dias tão difíceis e eu gostaria de incentivar você a ler a palavra de Deus, a estudar, como o Marcos acabou de falar. Separe esse tempo para estarmos juntos agora, ouvindo, orando, refletindo sobre o que Deus tem para falar conosco. Ele vai falar com você. Vai falar mesmo. Amém? E creia, meu irmão e minha irmã, que você é um escolhido. É verdade. Você é um escolhido, você é tão escolhido, você é tão precioso e preciosa para Deus, que Deus reservou esse momento para você começar a ver esse vídeo e você assistir ele todo. Creia que Deus tem uma palavra para você. Amém. Nesse dia. Ora Amém? por nós, meu bem, Sim. por favor. Senhor, nós queremos colocar a nossa mente, o nosso entendimento diante do Senhor agora, nesse momento, diante da Tua palavra, que é a verdade, que é a vida, que é o caminho, Deus. Nós nos submetemos à autoridade de Cristo, assim como a Tua palavra nos diz para fazer, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, falar ao coração de cada um. Que o Senhor possa falar ao coração dessa irmã, desse irmão que está vendo o vídeo agora. Que o Senhor possa trazer realmente tudo aquilo, todas as respostas que ele precisa e que ela precisa no dia de hoje, em nome de Jesus, e que a necessidade seja suprida, não por homens, mas por Deus, porque somente Ele sabe o que nós precisamos e o que nós precisamos aprender e ouvir. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. E hoje nós vamos estudar uma palavra muito especial. Eu amo muito, particularmente, essa preciosidade que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar sobre a cura de um coxo. Uau! Tem algum coxo aí hoje? Sim. Ouvindo, assistindo esse vídeo, como eu. Eu sempre, quando falo algo, eu gosto de me colocar no lugar dessa pessoa que teve o encontro com Jesus. Porque diante desse encontro com Jesus, nós não podemos ser os mesmos. Ninguém que encontra Jesus realmente continua a sua vida da mesma forma. Sim, é verdade. E nós vamos então ao texto base para essa palavra. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. O tema é a cura de um coxo. É isso mesmo, meu bem? Sim, tá certo. A cura de um coxo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Porta Formosa,
a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Glória a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão Formosa do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Meu Deus. Yes, que palavra maravilhosa, que poder, que bênção, que milagre. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que nasceu coxo. O coxo, eu fui dar uma lida, uma estudada. O coxo era uma pessoa que mancava de uma perna. Ele tinha uma deficiência na perna. Ele andava puxando a perna. Então ele não era uma pessoa que andava estavelmente, né? Ele tinha uma deficiência que fazia com que podia estar aquilo devia machucar, doer, ficar cansado. Sim. Não sei. Além dele ser coxo, ele era um mendigo. A Bíblia fala isso, né? Um pedinte. E aquele homem estava acostumado a ficar ali naquela porta daquele templo. Nós vamos rapidamente entrar nesse contexto para depois a gente olhar para a nossa vida atual e nos vermos como ora esse coxo, ora Pedro e João. Com quem você vai se identificar aqui nessa história? Lembrando que, como eu falei no começo, leia depois, por favor, leia o livro de Atos todo, é maravilhoso. Leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. Logo no comecinho, aqui no capítulo 2 de Atos, as pessoas vão viver algo muito especial, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo, muitas pessoas não sabem, mas ele é uma pessoa. Ele é alguém que precisa fazer parte da nossa vida. Quem não tem a presença do Espírito Santo é vazio. Não sabe o poder que tem andar com ele. Sim. Pedro e João tinham acabado de receber o Espírito Santo na vida deles, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, subiu ao céu e prometeu: eu vou subir, mas vou enviar o Espírito Santo Consolador para vocês. É o poder. Jesus prometeu isso e os discípulos estavam experimentando aquilo. Então pense que esse homem, a vida inteira, ele já estava acostumado a ir lá, a ficar ali. Todos os dias ele era levado, aqui está escrito, alguém levava ele, colocava ele ali na porta daquele templo. Eu queria que você pensasse quantas pessoas não passaram a vida inteira daquele homem. A vida inteira. Passaram por ele, né? Passaram por ele ali e ele todos os dias pedindo uma esmola, Sim. Estendendo a mão, por favor, pelo amor de Deus, uma esmolinha. Sim, para necessidade diária, né? Para a necessidade diária, né?
E aquele dia não foi um dia diferente. Quando ele olhou para Pedro e João, os dois discípulos cheios do poder de Deus, ele fez o que ele estava acostumado a fazer, pedir. Sim. Pedir uma esmolinha. Para quê? Para talvez almoçar, para talvez comprar um jantar, para levar um dinheirinho para casa. Só que aqueles dois homens, eles não tinham uma esmola. Eles tinham poder de Deus. Eles tinham vida. Eles tinham esperança para aquele homem. Eles tinham milagre. Eles tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento. Eles tinham andado com Jesus. Eles viram o que Jesus tinha feito em tantas pessoas. E naquele dia chegou a oportunidade daquele coxo. Glória a Deus. Sim. Como hoje, essa oportunidade está chegando para você. Amém. Que está nos ouvindo, que está ouvindo isso que está escrito. Isso está escrito na palavra de Deus. Isso é para mim, isso é para você. Amém. Quantas vezes você já passou na sua vida vivendo deficientemente longe de Deus, vivendo deficientemente longe do poder do Espírito Santo de Deus, aceitando esmolas, vivendo de migalhas desse mundo, uma atenção aqui, um amor ali, um dinheirinho aqui. Só para viver aquele problema do momento. Muitas Sim. vezes a gente fica preso aos problemas que a gente tem no dia a dia, sendo que a raiz dos problemas, elas são muito maiores. Quantas pessoas vão pegando as necessidades e vão colocando para debaixo do tapete e falam assim, ó, sabe de uma coisa? Aqui tá sujo, eu só vou dar uma limpadinha aqui. Não limpa por completo, não tira, não acaba com o problema. Por quê? Porque tá muito mais focado na sua necessidade diária do que realmente com a necessidade de vida que tem, desde que entende-se por gente. É verdade. Né? É verdade. Muitas vezes, o que nós fazemos? Nós estamos tão acostumados com as mesmices dessa vida. Como quais mesmices? Uma incredulidade que nós já temos. Não, a minha vida é assim, nada vai mudar. Falta de amor, meu amor. Falta Se você de pensar, amor, a pessoa sim. às vezes por falta de amor, às vezes por falta de atenção, pessoa às vezes se por falta de submete, carinho, não? aí a pessoa fica recebendo uma esmola aos poucos. Ela não resolve o problema dela, ela não vai no foco, ela fica querendo somente para passar aquela dor. Sabe aquilo? Exemplo. Eu tenho uma perna fraturada. Adianta eu tomar um remédio de dor? Ela tá fraturada. Não. Vai adiantar por um momento. Durante talvez 2, 3 horas você vai se anestesiar e você não vai sentir aquela dor. Só isso. Ok. E aquilo ali vai te fazer andar bem? Não resolveu. Não vai o problema. resolver o problema. Daqui a 2, 3 horas aquilo vai acontecer de novo. Sim. E aí a pergunta, você vai voltar para a porta do templo e continuar pedindo esmola? Uau. É isso. Meu Deus. Aqui o que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção, quando no versículo 3, quando o coxo viu Sim. Pedro e João entrando, ele pediu a esmola. E eles dois olharam firmemente para o coxo. E Pedro falou, olha para nós. Chamou a responsabilidade, né? O olhar é algo muito intenso. Eu queria que você agora, nesse momento, refletisse sobre a sua vida, sobre o que você tem vivido. Nós não sabemos. Cada um que está assistindo e ouvindo sabe. Olha para a sua história. Olha para você. Quantas vezes você não olha para Jesus crendo que só Ele pode resolver o seu problema? Quantas vezes você coloca os seus olhos, sabe em quê? Na segurança. Aquele homem, ele olhava para cada pessoa que passava ali a vida inteira dele, esperando um dinheirinho, que era o que ele iria para casa. Sim, é suprir. Comprar as coisinhas dele. Ele não pensava, ele acho que nunca passou na mente dele, na cabeça dele, que um dia ele poderia ser curado. Sim. Como nós. Quantas vezes a gente vive uma vida à margem,
Olha para o que hoje é para você uma deficiência. Olha para você, olha para a sua história. O que faz com que você todos os dias durma e acorde, sem ter esperança? Aqueles dois tinham para aquele coxo, nos olhos dele, amor, misericórdia, cura, perdão de Deus. Sim. E foi automaticamente quando o coxo olhou e quando eles olharam, os olhares se cruzaram, eles falaram: nós não temos prata nem ouro, tem versões que falam isso, nós não temos dinheiro para você, nós não temos para você o que você já está esperando. Sim. É o que Jesus está falando agora aqui para você. Querido, querida, eu não tenho para você o que você já está acostumado. Olha para mim, eu sou a resposta, eu sou a cura, eu sou a solução dos seus problemas. Esse mundo está caminhando cada dia mais para um buraco sem fundo. Está escrito na palavra de Deus que os dias são maus. E quando a gente vai olhando cada vez mais, a gente não vê aquela luz no fim do túnel. O que nós precisamos entender é que há uma eternidade para se viver. E essa eternidade nós só vamos viver com Jesus. Você precisa entregar a sua vida. Você precisa ter a certeza da sua salvação. Se algo acontecer com você agora, se você morrer agora, a vida não é vivida apenas aqui. Aquele coxo, todos os dias ele ia ali fazer a mesma coisa. Você precisa almejar o quê? Você precisa almejar saber aonde você vai passar a eternidade da sua vida. Quando aqueles dois olharam para aquele coxo, eles tinham Jesus para oferecer para ele. Eles tinham a vida para oferecer para ele. Eles tinham o poder do Espírito Santo para oferecer. E foi o que eles ofereceram. Em nome de Jesus, levanta e anda. E eles pegaram na mão do coxo. O coxo estendeu a mão, ele queria. Sim. Ele aceitou pela fé. Ele aceitou aquela situação e falou: hoje eu vou ser curado. Hoje acabou. Hoje eu tenho uma esperança. E foi exatamente o que aconteceu com ele. E é exatamente o que pode acontecer com você hoje pela fé. Não viva as migalhas desse mundo. Sim. Com pandemia, sem pandemia, com eleições, sem eleições. A sua fé, a sua esperança precisa estar em Jesus. Amém. Em Jesus. Os seus olhos precisam estar fixos em Jesus. Nós lemos isso no livro de Hebreus. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia no livro de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus 12, versículo 2, está escrito: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, aleluia, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Glória a Deus! É isso que Jesus tem para nós. Coloque os seus olhos nele. Não se distraia. Não se acostume, não se conforme. Sim. Não se conforme com as coisas do dia a dia, com as coisas desse mundo. Meu amor, aleluia! Você trazendo essa reflexão, eu olhando para essa história, engraçado, aqui também eu consigo ver 3 atitudes, né? E aí a gente falando de amizade, falando de companheirismo, falando de koinonia, porque a koinonia fala sobre a questão de comunhão, de você ter comunhão. Uhum. Ali nós vemos a história, no caso Pedro e João subindo ao templo. Muitas vezes nós estamos andando, nós somos aquele tipo de amigo que só estamos olhando, passando pela vida das pessoas, só acompanhando dentro de eventos, dentro de reuniões, dentro de festas, de cultos, né? Estamos ali somente, tipo assim, participando.
não olhamos para os nossos irmãos, não olhamos as necessidades e passamos somente. E aí aqui você vê também a questão seguinte, tem pessoas que elas somente estão focadas em fazer a parte delas. Exemplo, aqui nós vemos que o coxo fala o seguinte, que o coxo ele era levado para a porta do templo para pedir as esmolas. Então quer dizer que alguém pegava essa pessoa todos os dias e colocava na porta do templo. Essa pessoa, ela simplesmente... Exemplo, essa pessoa só ia ali e falava, olha, vou fazer minha parte, sabe? Vou dar um pouquinho de esmola. O que eu vou fazer? A minha esmola vai ser levar ele para dentro, na frente do templo e falar, olha, meu irmão, agora é contigo. E tem a terceira atitude de amizade, que é de companheirismo, de koinonia, que é o seguinte, é aquele que ele entende que muito além da amizade, muito além do companheirismo, existe um propósito, existe algo muito superior a isso tudo e algo tão importante quanto a comunhão, porque já falamos algumas vezes aqui o seguinte, o primeiro maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Logo depois vem falando o seguinte, olha, tem um mandamento também que é o seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento, olha, ele é tão importante quanto. Então, assim, Deus não ia falar isso à toa. Só que esse terceiro tipo de amizade é o seguinte, é uma amizade onde você entende que você precisa fazer sua parte, você entende que você precisa participar dos eventos, você precisa estar junto, tendo comunhão, mas muito além disso, você precisa cumprir o seu propósito. Pedro e João olharam para aquele coxo e falaram assim, hoje é o dia da gente não só ter comunhão, não só estar junto, mas hoje é o dia da gente liberar e a gente exercer a função, o chamado, o propósito que Deus nos deu. Quando você tiver a oportunidade, leia Mateus 28, a partir do versículo 18, onde Jesus fala para os discípulos, ei, ide, ide. E aí ele fala, batizando, pregando, ensinando. Jesus dá todas as diretrizes para as pessoas viverem de maneira plena, não só se relacionando, mas ajudando as pessoas na real necessidade que elas têm. Hoje em dia nós temos muitos coxos espirituais. Hoje em dia nós temos muitos coxos no sentimento, na questão emocional, muitos coxos na vida financeira, muitos coxos na vida física. Nós temos uma série de pessoas, inclusive quando você falou assim, o que você hoje vai se comparar? Muitas vezes eu me sinto como coxo, querendo suprir somente a minha necessidade diária, sendo que o meu problema é muito maior. É verdade. Eu preciso entender que o meu recomeço, e o meu recomeço de fé em fé, de glória em glória, aleluia, de poder, está em Cristo, porque não há nome acima do nome de Jesus. Só Ele pode falar, levanta e anda. Só Ele. Só que é o seguinte, vocês percebem, meu amor, você percebe que depois que eles falaram, ei, nem prata nem ouro eu te dou, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Você percebeu que eles deram a mão? A minha esposa falou. Sim. Que o coxo estendeu a mão e eles levantaram. Então, muitas vezes, você vai cumprir o seu chamado, você vai falar de Jesus, as pessoas vão aceitar, mas você ainda vai ter que continuar estendendo a sua mão para levantar o irmão, para levantar essa irmã, para ela sair desse lugar onde ela se encontra. Não perca essa oportunidade de cumprir o seu chamado. E não seja o coxo, não seja. Levante na fé, crendo que o Senhor tem algo maravilhoso para você. Aleluia! Aleluia! É isso que o Marcos falou, isso é tão complementar, tão importante, que seria o segundo passo. O segundo passo. Pela fé, está no versículo 6. Pela fé, o coxo se levantou e andou.
através da ajuda de Pedro e João. E o que aconteceu? Nós precisamos nos levantar e andar pela fé. Uau. Levantar e andar, sair Uau. da mesmice. Sim. Sair daquela vida de ficar só murmurando, reclamando, nada acontece comigo, Sim. por que eu sou assim, por que isso está acontecendo comigo? Tire os seus olhos. Quando aquele coxo tirou os olhos dele apenas das moedinhas que ele recebia, que ele contava, sabe o que aconteceu com ele? Ele deu um salto na vida dele. Sim. Está escrito aqui um pouquinho mais abaixo, que ele, de um salto, ele se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando e agradecendo. Sim. A Deus. Sim. Muitas vezes a gente fica, eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho. O seu coração está em festa? O seu coração está em festa realmente? Você almeja o céu para a sua vida? Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar os pecados, mas para nos garantir que nós temos uma vida eterna. Sim. Com Ele. Não é uma vida apenas de mesmice aqui nessa terra. Quando você tem um encontro real com o Senhor, quando o Espírito Santo passa a habitar a sua vida, que foi o que aconteceu com aquele homem, a partir do momento que ele teve aquele encontro no olhar, e o Espírito Santo entrou poderosamente na vida dele, ele se pôs de pé e saiu correndo e saltando, e todas as pessoas que estavam lá viram ele. Ele já não era mais um coxo que estava ali na porta, ele entrou no templo. Sim. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Ele praticou a fé. Ele não só ouviu, mas ele agiu diante daquilo que ele escutou. Gente, vida com Deus é novidade de vida. Aleluia! Você não pode dizer que você tem Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu vou à igreja, eu tenho Deus, eu oro, eu rezo. Não é apenas isso. Você precisa ter saltos de alegria dentro de você. Aleluia! Você precisa ter milagres dentro da sua vida. Sim. Chega de derramar lágrimas, chega de tristeza, chega de uma vida apática, uma vida sem novidade. Sim. Quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com milagre, precisa haver esse salto na sua vida. E eu queria encerrar essa palavra, o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 13. Olha o que Jesus tem para você. Ele nos libertou do poder da escuridão. Aleluia. E nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Aleluia. Glória a Deus! Você que está me ouvindo, você precisa ter um encontro real com esse Deus que vai mudar a sua história. Não se conforme com as migalhas, com as esmolas. Queira saltar, queira louvar, queira entrar nos lugares onde você já não tem mais alegria de entrar. E você só vai conseguir isso através do poder de Jesus Cristo, Espírito Santo na sua vida, Deus puro dentro de você. Aleluia, aleluia, meu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar por essas pessoas. Sim. Que querem. Se você é essa pessoa que quer viver essa novidade de vida, feche os seus olhos agora. Se renda ao Senhor. Sim. Entregue a sua vida a Ele. Sim. Amém? Amém. Ora por nós, meu amor, por favor. Deus, nós te agradecemos por tudo. E nós, pela fé, nós fitamos, nós olhamos para o Senhor, crendo no teu milagre, crendo que não há poder maior que o seu. Sim, não há poder, não há nome sobre o teu nome. Sim, nós cremos no Senhor e crendo que o Senhor, quando age, ninguém pode impedir. Amém. Deus, nós colocamos diante do Senhor todas as debilidades que nós temos, tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha a viver o propósito do Senhor na nossa vida. Amém. Nós não queremos ficar, Senhor,
atrás de migalhas. Nós queremos, Senhor, comer o melhor dessa terra segundo o que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, nós te agradecemos por olhar por nós, por trazer a verdade, a palavra do Senhor para o nosso coração. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós podemos, pela fé, saltar, pular, entrar e comemorar diante da tua presença tudo aquilo que o Senhor tem de novidade para nós. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, por essa palavra, porque o Senhor nos ama. E esse amor é incondicional. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.